Eu estava refletindo agora há pouco sobre os motivos pelos quais Jesus Cristo, em 1919, dentre todas as religiões que afirmavam segui-lo, escolheria justamente aquele grupo de estudantes da Bíblia, que eram como os testemunhos de Jeová na época se chamavam, para ser o seu escravo fiel e prudente. O único grupo aqui na Terra que poderia disseminar as interpretações corretas da Bíblia e que sem a ajuda deles seria impossível, por mais que a pessoa lesse a Bíblia, que a entendesse de modo correto, como já afirmou a revista Sentinela muitas vezes. Eu estava pensando que para que realmente Jesus os escolhesse, eles deveriam estar num nível de padrão de pureza extremamente elevado em relação às outras igrejas que afirmavam ser cristãs na época. Interessante que eu comecei a me lembrar que nessa época eles continuavam a idolatrar Charles Taze Russell, afirmando que ele era o servo fiel e prudente, né? É o termo que eles usavam na época. Também eles comemoravam Natal, aniversários, adotavam o símbolo da cruz, davam muito mais ênfase a Jesus do que a Jeová, como eles fazem hoje. Também adotavam ainda um ensino baseado na piramidologia, e também eles adotavam vários ensinamentos estranhos que em nada condiziam com a Bíblia, como por exemplo a afirmação de que Jesus, a presença invisível de Jesus, havia começado em 1874. Então eu fiquei me perguntando, o que de melhor eles tinham em relação a outras religiões? Você pode dizer, eles não acreditavam na Trindade, não acreditavam no inferno de fogo, nem na imortalidade da alma. Mas é interessante que outros grupos religiosos na época também não acreditavam nisso, como por exemplo os cristadelfos. Eles não acreditavam nisso. E também é bom lembrar que nessa época, como a própria Torre de Vigia admitiu, eles não foram tão neutros assim quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Então o que será que eles tinham de diferente das outras religiões? Nada. Absolutamente nada. Em nada eles eram diferentes das outras igrejas. Então, esta afirmação feita de que Jesus os escolheu em 1919 para serem seus representantes aqui na Terra é mera peça de propaganda para enganar os incautos.